Muito bom dia, são 11 horas e 6 minutos em Aracaju. Está no ar mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Cumprimentando inicialmente os nossos ouvintes aqui da Rádio Cultura e os nossos seguidores do Instagram DR Emerson Sergipe. E também os nossos cumprimentos ao Felisney Souza, ao Digenal Alves, a Núzia Costa e ao Gessé Moraes. Muito bom dia a todos vocês e que tenhamos todos um bom programa. E lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética Aracaju Socorro, do Empório Vida e de APES, Tecnologia e Comunicação. Nosso abraço para os amigos Robson Alves, Everton, Celcinho. Grande abraço, obrigado por estarem nos acompanhando pelo Instagram. Vamos ao nosso editorial. Fala pra mim, editorial. Meus amigos e minhas amigas, os tempos atuais de inovação tecnológica, automação, robótica e inteligência artificial requerem a educação como principal política pública, impõe a necessidade de uma educação de qualidade. Como pano de fundo dessa realidade em nosso país, compondo um cenário tenebroso, temos a manutenção e a propagação da desigualdade social. A baixa qualificação profissional e o baixo nível de produtividade do trabalhador brasileiro são apresentados como justificativas para essa desigualdade social. Mas longe de serem a causa, a desqualificação é consequência de um sistema educacional que nunca foi de qualidade nem includente, e a baixa produtividade uma falácia para justificar o modelo concentrador de renda. Pois nos países do leste europeu, onde a produtividade do trabalhador é semelhante à produtividade dos trabalhadores brasileiros, a metade mais pobre de lá retém 26,5% dos rendimentos totais, enquanto no Brasil ficam somente com 14% dos rendimentos. Resta muito claro que uma das principais saídas para esse problema é um sistema educacional com um ensino público de qualidade. A educação é libertadora, uma vez que promove a inclusão social, capacitando o indivíduo, preparando-o para o exercício da cidadania, ao tempo em que o qualifica para o mercado de trabalho. Portanto, é preciso democratizar o acesso à educação de qualidade. A população pobre, mais do que nunca, precisa de oportunidade para uma educação integral de qualidade que contemple, inclusive, o ensino técnico profissionalizante. Pense nisso. Onze horas, 10 minutos em Aracaju. Mandar aqui um abraço para os nossos amigos que nos acompanham pelo DR Emerson, pelo Instagram DR Emerson Sergipe. Nós temos aqui a Adriana Soares, o Celcinho Matos, o Everton, já falei, o Fabrício Cardoso, um abraço para o meu amigo Fabrício, o Robson Capela e muitas outras pessoas aqui nos acompanhando. O Fabinho Macedo, obrigado a todos vocês, grande abraço e obrigado por estarem nos seguindo e recomendem aos seus amigos, às pessoas que possam acompanhar também aqui o programa Fala Pra Mim. E a dica de hoje, nós temos aqui a dica da produção, que daqui a pouco o Digenal Alves estará apresentando, e temos uma dica que escolhemos em função do calor enorme, estamos em pleno verão, e o calor que faz em Aracaju faz com que nós dermatologistas estejamos atendendo crianças e adultos, particularmente idosos, com o quadro de brotoeja, que chamamos, nós dermatologistas também chamamos de miliária. Então a brotoeja ou miliária é um problema que acontece muito nesse período mais quente do ano. Aracaju é uma cidade de temperatura média consideravelmente elevada, mas nesse período
de dezembro até março, abril, a temperatura estará mais quente, nós teremos calor intenso, período de verão, e aí essa dermatite inflamatória, que se caracteriza pela obstrução das glândulas sudoríparas, ou seja, dificultando a saída do suor, as glândulas sudoríparas produzem o suor, elas fazem essa produção nas camadas da pele. Nós temos a glândula que vem desde a derme, mais profundamente, atravessa o seu duto excretor, atravessa toda a derme, passa pela epiderme e abre um orifíciozinho de excreção da glândula sudorípara a nível da superfície da pele. Então, esse suor que é produzido, ele é eliminado. Quando há uma obstrução dessa eliminação, principalmente nos dias muito quentes, quando a pessoa está exercendo uma atividade que vai suar, então essa saída do suor, se ela for obstruída, vai produzir então o quadro de miliária. Então é uma obstrução a essa eliminação por esse duto excretor da glândula sudorípara e causa então uma obstrução. Essa obstrução pode ser bem superficial, a nível já de epiderme, onde a glândula vai se abrir para a superfície da pele, então vai causar o que a gente chama de miliária cristalina, né? Uma miliária não sintomática ou oligossintomática, é uma miliária que praticamente não causa coceira, não incomoda, vai fazer apenas pequenas vesículas, né, que são lesões com essa retenção de líquido a nível de pescoço, tórax, de áreas de dobras. Então nós vamos ter esse quadro de miliária cristalina, também chamada de sudamina. Quando essa obstrução se faz mais profundamente, nesse duto excretor da glândula sudorípara, nós vamos ter aí um processo já inflamatório. Essa lesão vai ser uma lesão avermelhada, vai ser uma vesícula ou uma pápula avermelhada. Nós já temos então uma miliária chamada de miliária rubra, é uma miliária mais inflamatória, aí já tem queimação, já tem prurido, coça bastante. As mesmas regiões de dobras e região do pescoço, região do tórax, são as regiões mais acometidas, e principalmente crianças, bebês e adultos também podem ter, se estiverem em ambientes onde essas pessoas suem muito, mas particularmente aqui idosos. Então, mais comum nos extremos de idade, idosos e nas crianças, nos bebês. Essa miliária, portanto, então aqui já entrando em como tratar e como prevenir, principalmente, que esse é o objetivo aqui do programa, a gente orienta no sentido de evitar atividades onde a pessoa possa suar excessivamente, evitar ambientes quentes, evitar muita roupa, fricção, coisas que possam fazer a obstrução, contribuir para a obstrução dessas glândulas. Então, roupas leves, roupas claras, roupas de algodão, de fibra natural, melhor do que as roupas de fibra sintética, que fazem maior retenção do suor. Buscar ambientes ventilados, e aí, se possível, utilizar ventilador, ar-condicionado, mas, sobremaneira, buscar um ambiente ventilado para que as pessoas suem menos, tá? Evitar também o ressecamento excessivo da pele, porque pessoas que têm a pele muito seca, esse ressecamento também promove uma obstrução da saída da glândula sudorípara, do duto da glândula sudorípara, e quando essa pessoa suar muito, vai apresentar o quadro de miliária, que, como já disse, se for superficial é a miliária cristalina ou sudamina, e se for mais profundo é a brotoeja, que a gente tem como miliária rubra. E é possível que haja infecção dessas lesões, aí fazendo uma periporite, fazendo uma lesão com pus e um processo mais profundo, mais inflamatório da glândula sudorípara. Então, cuidado com a roupa, cuidado com os ambientes que sejam ventilados. E lembrando aqui daquela receitinha da vovó, que é o banho de amido, né? As crianças devem ficar com pouca roupa nos dias quentes e fazer então um pouquinho de amido, um copo com água, mistura e coloca nas regiões mais afetadas da criança e deixa secar ao ar. E aí a pasta d'água também poderá ser utilizada, tem um efeito benéfico para
o tratamento aí da miliária e particularmente para prevenção, né? Então, nos dias muito quentes, fazer essa prevenção para que a criança não desenvolva ou que o idoso não desenvolva o quadro de miliária ou brotoeja, ok? Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Digenal, bom dia. Bom dia, doutor Emerson. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura de Sergipe. Vocês que estão ligados agora no programa Fala Pra Mim. Cumprimento também aos companheiros da produção, Felizney Souza, o doutor Joaquim, a quem eu envio o meu abraço. Eles não estão presentes hoje por algum motivo, mas nós não esquecemos dos amigos. Meu bom dia também para Núzia Costa, na técnica de som, o nosso companheiro Gessé Moraes. Muito bem, doutor Emerson, hoje a produção fez uma pesquisa a respeito de abscesso dentário. E vamos apresentar aqui informações sobre esse tema. Infecção, que é uma infecção que pode resultar de uma cárie não tratada, lesões ou restaurações odontológicas antigas. No Brasil, doutor Emerson, ocorrem mais de 150 mil casos por ano de abscesso dentário. Os sintomas incluem dor, mau hálito e febre. O tratamento é feito por meio de procedimentos médicos e do uso de antibióticos. É preciso drenar o abscesso, podem ser necessário um tratamento de canal. Em caso de gravidade da infecção, o dente deve ser extraído. Agora eu pergunto, doutor Emerson, caso não seja aplicado o tratamento adequado, que um abscesso dentário pode vir a causar? Ok, Janal, muito boa pergunta essa semana. Nós temos aqui sempre a possibilidade da participação dos ouvintes e também a produção ao longo da semana faz pesquisa e traz um questionamento que seja bastante pertinente e interessante para os nossos ouvintes e os nossos seguidores do Instagram. E lembrando que tanto através do Instagram quanto através aqui do Zap, que nós vamos disponibilizar os números, você pode mandar sua pergunta, seu questionamento e participar aqui do programa Fala Pra Mim. Envie a sua mensagem através dos números 999826704, repetindo, 999826704. E também pelo número 999641727, repetindo, 999641727. Também pelo número 981099084, repetindo, 981099084. Ou pelo fixo aqui da Rádio Cultura, o 3226-8700. 3226-8700. O Carlos Magno já nos mandou aqui uma pergunta. Por favor, comente sobre a necessidade de uma grande renovação de pessoas na política em Aracaju. Comentaremos há pouco. Primeiro vamos fazer aqui, responder a pergunta que foi formulada pela produção do programa. Cumprimentando aqui a Dea Reis, o Marcelo Kisman, Adriano Bombeiro, né, os ouvintes aqui do programa Fala Pra Mim. Muito obrigado a todos vocês e os amigos também seguidores aqui pelo Instagram. Bom, respondendo aquilo que o Digenal perguntou há pouco com relação à cárie dentária e a formação de abscesso, existe na estrutura dentária, nós temos a possibilidade de desenvolvimento de abscesso a partir do momento que nós temos uma lesão do esmalte e temos a produção de uma cárie, né? Tudo começa com a formação da placa bacteriana. É fundamental a questão de escovar os dentes, usar fio dental, remover qualquer resíduo de alimento para que impeça o acúmulo de material e formando essa placa, que é um material bastante resistente, bastante duro e que vai mudando toda a estrutura, todo o ambiente, vamos dizer assim, microbiológico, questão de pH, e começa a agredir o esmalte e vai produzir então a cárie. Essa cárie vai se aprofundando e finda por atingir a parte viva, vamos dizer assim, né, que tem por dentro do dente, onde nós vamos encontrar o que as pessoas popularmente conhecem como canal, né, que vai fazer tratamento de canal e tal,
essa parte, quando atingida, começa então a haver a possibilidade de contaminação bacteriana, e como existem bactérias que não gostam de oxigênio na cavidade oral, essas bactérias tendem a descer por esse canal e vão atingir a raiz do dente e chegam a passar a, nesse processo de avanço dessa infecção, começa então a produzir um abscesso que se chama de abscesso periapical. Então, é quando atravessa todo o canal e vai atingindo já a estrutura óssea, o alvéolo, a parte de maxilar, vai sendo comprometido, e esse processo infeccioso vai formando esse abscesso, que, se não cuidado, como essas bactérias são anaeróbias, são bactérias que não gostam de oxigênio, elas vão perfurando o osso e chegam, muitas vezes, quando é na mandíbula, quando é na arcada dentária inferior, esse abscesso periapical pode fazer uma fístula e exteriorizar esse material a partir do pescoço com uma fístula. Mas isso já seria um extremo de evolução disso, sem que houvesse tratamento. Muitas vezes a pessoa tem incômodos, tem o abscesso, né, periapical, e procura um dentista. Com um raio-x consegue se detectar esse problema, e aí é fazer o tratamento do canal para poder debelar esse processo infeccioso que está acontecendo. Uma outra forma também dessas infecções que descem nessa estrutura dentária, nós temos a gengiva, né? Tem a mandíbula e a gengiva, que está revestindo esse espaço onde se encontra o dente. Então, há a formação de uma bolsa entre a gengiva e o dente, e essa infecção também é a chamada doença periodontal. Então, esse processo pode se aprofundar, né, envolvendo essa estrutura dentária, levando a comprometimento de ligamentos e de estruturas que sustentam o dente, e fazendo um processo que vai promovendo retração da gengiva e vai expondo cada vez mais o dente, e particularmente em pessoas idosas com essa retração pode haver inclusive perda de unidade dentária por conta desse comprometimento dessa doença periodontal. Então, o dente pode ser comprometido tanto por essa bolsa, por esse tecido que envolve o dente, né, essa estrutura periodontal, como pode uma cárie que vai destruindo o dente e atinge a parte do canal, e essa infecção se aprofunda, fazendo um abscesso periodontal. Então, fundamental a higienização da cavidade oral após as refeições, e particularmente, lembrando da ingestão se usa muito aqui a questão de doce, mesmo entre as refeições, né, de alimentos com muito açúcar. Então é importante a higienização, e lembrando sempre de, com o fio dental, fazer a higienização, né, entre os dentes, para que remova, né, tártaro, para que remova material que impeça então a formação da placa dental, que é aí que se inicia, né, a partir dessa placa bacteriana, a formação do processo de cárie, que vai levar à perda da unidade dentária. Então, fundamental aqui é essa lembrança que fez a produção do programa com relação à higiene bucal, ao cuidado que devemos ter, e outra coisa, como fonte de muitas infecções, né? Nós temos bactérias que fazem parte da cavidade oral, desses espaços todos, mas muitas vezes, a partir de infecções na cavidade oral, infecção nessa arcada dentária, vai levando a possibilidade de outras doenças, seja por aspiração, por deglutição de bactérias, ou por comprometimento, como eu falei aqui, da própria estrutura dentária, seja com abscesso periapical, seja com a doença periodontal, uma periodontite, seja com a formação de fístulas, né, que vão em direção ao pescoço por comprometimento do tecido ósseo, mas isso pode acontecer também em relação ao maxilar superior. Essas infecções periapicais podem ir destruindo a estrutura óssea e se tornar uma infecção bastante severa, bastante grave. Então, é fundamental esse cuidado com a higiene bucal. O Carlos Magno nos pergunta sobre a necessidade de uma grande renovação na política. O Brasil, né, tem se renovado. Isso é um processo lento, mas, Carlos, claro que é necessário que ele aconteça, é necessário que se faça, até porque, no caso de Sergipe, nós temos pessoas que há 20, 30, 40 anos
estão no poder. E aí a conta é fácil de ser feita. Se há uma satisfação, se o povo está muito feliz e satisfeito com a administração pública, seja do Estado ou dos municípios, continuar com essas administrações, porque elas já estão aí há muito tempo. Porém, se as pessoas não estão satisfeitas com a administração pública, elas têm o dever cidadão, o dever moral de fazerem a renovação, de promoverem a mudança. Agora, não é, tem que tomar bastante cuidado para que não se faça a mudança de 6 por meia dúzia, né? Então, muito importante, porque as pessoas precisam entender que tudo isso tem que ser modificado através da política e da boa política, né? Então, tem, por vezes, pessoas que ingressam na política imaginando encontrar nessa atividade uma forma de enriquecimento fácil e, particularmente e principalmente, um enriquecimento ilícito, né? Então, a vida não pode se tornar, a política, melhor dizendo, não pode se tornar, para a vida das pessoas, uma forma de enriquecimento ilícito. A política é uma forma de prestação de serviço para a construção do bem comum. Então as pessoas têm que entender política como missão e entrarem, né, na atividade política com essa perspectiva. Só assim nós não estaremos fazendo a mudança do 6 por meia dúzia, né? Então essa história de muito dinheiro na política vai dar em corrupção, o que a gente já sabe. Essa coisa de que as pessoas que estão na política negam a participação da sociedade, não exercem um mandato com transparência, não prestam satisfação à população, não dialogam com a população e, principalmente, não escutam essa população e tentam colocar na prática, com bastante transparência, aquilo que pode ser feito. Isso pode, isso tem condição, tem recurso, tem tudo, vamos fazer. E isso aqui não pode, por isso, por isso, por isso. Ou seja, agir com bastante transparência e fazendo o combate permanente à corrupção. Isso é que fazer a nova política. Infelizmente, né, tem muita gente que está aí na política e não consegue mais sair desse cenário, ou seja, de administrar de modo diferente, que não seja com esse compromisso em retribuir o doce do financiamento ilegal da campanha, do dinheiro que é injetado nas campanhas desses políticos, para que depois ele possa retribuir, negando a prestação do serviço à sociedade e fazendo o serviço para pagar a conta a esses financiadores de campanha. Então, quem entrou nessa não pode sair mais, não se liberta, né? Quem está acostumado a administrar, enchendo o serviço público de cargos comissionados, essas pessoas não podem mais se libertar de uma atividade política que seja decente, que seja honesta. E a população tem que ter essa compreensão e promover a mudança necessária para que se faça a renovação de ideias, de práticas, né? Não necessariamente uma renovação só de pessoas, para que a gente não caia no trocar o 6 por meia dúzia. 11 horas e 29 minutos, nós vamos a um intervalo comercial, em seguida a gente volta. Continue conosco, já já voltaremos. Rádio Cultura de Sergipe, AM 670. O Carlos Marques, por favor, comente sobre a necessidade de uma renovação. Já fizemos isso, e a função do cidadão nessa mudança. Um abraço ao Valmor Alves, a Lorena.